Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Carlos Leite e Fabiana Toque sobre urbanismo social. Carlos é urbanista, PhD, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. É coordenador de cursos e ações em urbanismo social junto a comunidades em territórios periféricos e no terceiro setor. Também foi coordenador do Guia de Urbanismo Social, publicado pela Editora Bay, junto ao INSPER. Fabiana é coordenadora do Programa de Cidades em Desenvolvimento Urbano da Fundação TID Setúbal. É mestre em Administração Pública e Governo pela FGV, pós-graduada em Sociologia e Investigação Social pela University College of Dublin e em Gestão Pública pela FESP-SP. Ambos convidados de hoje são de São Paulo. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Sejam muito bem-vindos, Carlos, Fabiana. Um grande prazer ter vocês aqui hoje no nosso programa para a gente falar um pouco sobre urbanismo social. É um tema que a gente já discutiu em episódios anteriores com a Esther Carro. Recomendo aos ouvintes que gostarem desse episódio de irem atrás, né, do conteúdo que já existe na plataforma. É um conteúdo que a gente tem publicado, eu diria, com maior frequência. É um tema que tem, eu acho que ao longo dos últimos 5 anos, talvez, né, entrado mais enfim, felizmente, eu diria, entrado mais no debate das cidades aqui no Brasil. E chamo vocês, né, como especialistas que atuam na área diretamente, para a gente entender um pouco melhor esse conceito, né, e talvez a gente possa começar a nossa conversa aqui hoje, Carlos, com uma geral, assim, né, para os ouvintes entenderem o que é urbanismo social. Muito bom, Anthony. É um prazer estar aqui. Parabéns logo de cara. Eu também sou um acompanhante, né, desde há alguns anos do Caos, dos textos, das publicações e dos podcasts, né? Parabéns. Também, né, dando as boas-vindas aí a Fabiana Toque, parceiraça nossa aqui no trabalho de urbanismo social aqui em São Paulo. E nós já adiantando um pouquinho, né, a gente vai falar com a Fabi de um caso concreto, né, além da conceituação geral, né, que é o Jardim La Pena, aqui em São Paulo. Além da Esther, que também trabalha conosco, né, uma querida, né, que é um trabalho pioneiríssimo, muito bacana, no Jardim Colombo, né, território periférico aqui de São Paulo, pioneira, né, nasceu na favela, fez arquitetura, urbanismo, fez o curso de urbanismo social, agora está aqui comigo no Mackenzie, enfim, está indo para Delft agora, uma guerreira, né, maravilhoso o trabalho, o instituto dela lá, né, Instituto Fazendinha. Mas eu queria lembrar, ontem à noite eu estava olhando um pouco, reolhando, né, os podcasts, e eu queria lembrar que tem um muito bom com o Paulo Saldiva, né, que é um dos nossos parceiros no Guia de Urbanismo Social. O doutor Saldiva é um pesquisador excepcional aqui da Universidade de São Paulo, médico, né, um pioneiro do Brasil, eu diria, em saúde urbana. Então, é um tema que também a gente, através do Guia de Urbanismo Social, que a gente vai falar também, né, aterrissa, né, saúde física e saúde mental nos territórios periféricos de uma maneira muito importante, né. Vi que tem também um podcast com o Tomás Alvim, né, lá do Laboratório de Cidades do INSPER, do qual eu fiquei 3 anos coordenando o Núcleo de Urbanismo Social. Tem com a Janice Perlman, que é uma referência na área de urbanização de favelas do Brasil todo, e para dar aí os créditos direitinho, também com o Sérgio Magalhães, né? Que é um pioneiro no Rio de Janeiro, como foi na década de 90, gestor público, e criou o programa referencial de urbanização de favelas no Brasil, que é o Favela Bairro no Rio de Janeiro. Eu até vou começar por aí, tá? Assim, para a gente, inclusive, dar os créditos e contextualizar direitinho, né, essa expressão até um pouco polêmica para quem é arquiteto e urbanista, né, do urbanismo social, né? Então, voltando um pouquinho para a década de 90, né, surge no Brasil lá com o Sérgio Magalhães, então professor da UFRJ e foi nomeado, então, secretário de Habitação no Rio. Ele criou o programa com outras pessoas de urbanização de favelas, o programa Favela Bairro. Fez muito sucesso, né?
Foi, inclusive, depois incorporado pelos bancos, né, que fazem financiamento na América Latina, principalmente o BID, né, o Banco Interamericano, depois também o ACAF, e virou uma referência para os programas de urbanização de favela na América Latina. Infelizmente, né, ele não teve continuidade. Esse é um dos nossos maiores dramas de tudo no Brasil, e a gente vai falar disso aqui no Brasil, né? Urbanização de favelas é sempre um trabalho complexo, longo, custoso, né? Que impõe aí investimentos grandes, impõe, né, uma integração de políticas públicas que é dificílima no nosso Brasil, né? Muito raramente se consegue isso. O Sérgio conseguiu um pouco, né, durante alguns poucos anos no Rio. Depois o programa foi interrompido, desmonta, muda de nome, algumas secretarias entram, outros não entram, e vai se perdendo, né? Infelizmente. Mas, enfim, né, isso para dizer assim, que urbanização de favela é sempre muito demorado, complexo, custoso, e demanda para o seu êxito, continuidade de políticas públicas, passam de 4 anos, portanto, tem que ter uma continuidade de políticas públicas de diferentes gestões, né? E talvez o mais difícil de tudo, e aí eu vou chegar em Medellín, né, que é a integração de políticas públicas e a sua territorialização, porque é no território que, de fato, todas as políticas públicas têm que estar integradas, né, e emergir. E aí, gente, dando um pouquinho de salto à frente, mas não é muito, né, na virada do século, 2003, acontece um fenômeno raríssimo, né, absolutamente inesperado, em Medellín, Colômbia. Medellín é a segunda cidade da Colômbia, né, a capital é Bogotá, que tem um tamanho quase igual a São Paulo, e complexa, mas Medellín tem 2,5 bilhões de habitantes, é uma cidade mais da inovação, dos empresários, etc., né, tem universidades muito importantes. A década de 90 é a década do Pablo Escobar, né? Medellín era a cidade mais violenta do planeta, né? Com indicadores inacreditáveis, né? Como se fosse guerra civil, né? 341 mortes por 100 mil habitantes. Isso só em guerra acontece, né? É o que deve estar acontecendo, infelizmente, hoje em dia em Gaza, né? Para ter uma ideia, São Paulo tem 9, Rio de Janeiro hoje deve ter 18. Eles tinham 341, né? Mas, enfim, na virada do século, finalmente, né, o governo federal da Colômbia rompe com o tráfico, que foi para o México, está lá ainda até hoje. E na cidade de Medellín acontece um fenômeno raríssimo, né? Nas eleições, que lá os mandatos são de 3 anos, direita contra esquerda, e aparece uma terceira via absolutamente inesperada, um acadêmico, né? Sérgio Fajardo, um matemático, e ele ganha as eleições. E aí ele faz uma coisa absolutamente rara, exitosa, incrível, né? De muito difícil replicabilidade, que ele resolve montar o seu secretariado só com técnicos, né? E ele empodera, né, o técnico secretário de urbanismo, que é um urbanista hoje muito importante, né? Já veio aqui, né, já trouxemos aqui no INSPER, já veio para São Paulo várias vezes, e hoje em dia dá aula em Harvard, no MIT, né? Alejandro Echeverri, tá? E os dois juntos, logo nos primeiros meses, criam esse programa, e nasce essa expressão, urbanismo social, né? E aí eu vou contar um pouquinho, gente, né? E depois é óbvio, todo mundo espera o negócio, procura aí, né, pelas redes e tal, vai achar um monte de imagem, né, de vídeos que explicam e mostram, né, para a gente visualizar as transformações. Mas, em síntese, né, tem uma frase do Fajardo que eu gosto muito, que é: o melhor do design para os mais pobres. É linda essa frase, né? E o que ele está querendo dizer com design, né? Lá no espanhol, o melhor de design para os mais pobres. Tudo, né? De um equipamento público, né? A arquitetura, o mobiliário, tudo, né? Até chegar no urban design, no desenho urbano, na cidade, né? Para nós aqui no Brasil, que estamos infelizmente acostumados, salve raríssimas exceções, de termos equipamentos públicos feitos pelos prefeitos e prefeitas, governadores e governadores, né, a toque de caixa, em véspera da eleição, com uma qualidade absolutamente duvidosa, né, manutenção, né, escassa e ruim, é incrível, né? Então, se a gente olhar hoje os grandes equipamentos públicos de Medellín, que viraram referências, todas feitas sob concurso arquitetônico, né, são de uma qualidade arquitetônica, assim, excepcional, né? As bibliotecas parque, as ruas, as unidades de vida articulada. Então, assim, essa frase marca o início do urbanismo social, né?
E aí ele leva o Metrocable, né, que não é um teleférico turístico, né, mas é um sistema de mobilidade integrado aos corredores de ônibus e ao metrô, né, de toda a região metropolitana ali do Vale do Aburrá, que é onde está Medellín, né, porque Medellín, a parte pobre, né, onde estavam as favelas, né, os barrios, estão nos morros, né, que é a área infraestruturada e a área plana de Medellín, junto do Rio, né. Então, com isso, gente, o Metrocable, logo no início, faz uma diferença social impressionante. Isso eu vi pessoalmente conversando com moradores, né, na primeira vez que eu fui a Medellín, já faz aí 8 anos, que é o acesso dessa população carente, que estava dominada sob o tráfico, a uma cidade, né? Pela primeira vez, essa população pôde descer e fazer tudo que um cidadão tem direito. Equipamento público, endereço, né, escola, creche, saúde, regularizar filho, né, tudo, né, que era dominado pelo tráfico. Então, o Metrocard é também uma ação social. E aí eu vou pegar no gancho segundo, que é uma marca deste programa, né, e outra frase linda, né, e aí já é dos dois, né, do urbanista Alejandro Echeverri e do prefeito Sérgio Fajardo, que vamos inaugurar aqui, vou pegar a frase do secretário de Comunicação e Questões Sociais, que vem todo ano aqui para o Brasil, uma figura super carismática. Já sugiro para você fazer Anthony, um podcast com ele, tá? Uma frase, daqui a pouco eu falo, uma frase lindíssima que é: todas as semanas, às terças-feiras, nós fazíamos lá como secretários uma orgia institucional. Todos os secretários se reuniam na sala do urbanista Alejandro Echeverri. Não se inaugura nada em Medellín que não esteja integrado por todos os secretários e não esteja num PUI, num plano urbanístico integral. O que seriam para nós aqui um plano de bairro. É uma coisa que, infelizmente, no Brasil nós temos pouquíssimos, né? Fabi vai falar, né, daqui a pouco, quando ela contar a história do Jardim La Pena, né, que é um dos pioneiros, né? Você veja só, aqui em São Paulo, né, maior cidade do país, né, a cada 10 anos aí, né, vocês estão aí em Porto Alegre vendo isso, né, todo mundo se mobiliza, isso, aquilo, polêmica, né, diversos atores sociais pelo plano diretor. Muito bem, é importantíssimo, né, é o marco regulatório principal, mas depois você não desce efetivamente nos planos de bairro, né, onde as pessoas efetivamente moram, a praça, a rua da esquina, o equipamento social, a calçada, né, para criança, para o idoso, para tudo, né. Enfim, então eles fizeram lá dezenas e dezenas de PUIs, projetos urbanos integrais, né, totalmente integrados com a participação de todos os secretários, né. Então inaugura uma escola que está integrada com uma calçada, com uma rua, com caminhabilidade, com o equipamento de saúde, com isso, com aquilo, com a moradia social. Então, lindíssimo, gente, né. Enfim, o programa avançou, Medellín não tem reeleição, né, são 3 anos e 3 anos, e aí durante 3 gestões e meia eles continuaram com uma grande continuidade, né, mesmo mudando os prefeitos, né. O secretário que eu falei aí da orgia institucional é o Jorge Melguizo, tá? Fantástico. Já troquei uns e-mails com ele. Maravilhoso. Muito, muito bom. Vem todo ano para cá. Vale a pena. Enfim, isso foi tendo uma enorme aderência da população, obviamente isso. Aí criaram um modelo de governança, que a Fabi também vai falar depois de mim com melhor propriedade do que eu, né? Que os projetos urbanos integrais, não apenas top-down, né, da gestão pública impondo à população carente. A participação local, né, total, em cada um desses PUIs, a academia, o que para nós não é comum, é muito raro, né, o terceiro setor, o que Fabiana Toque vai falar aí no Jardim La Pena, que é uma coisa raríssima, né, que a gente tem aqui em São Paulo, com a Fundação Tite Setúbal. Então, o governo local, a comunidade local, óbvio, né, os maiores interessados, né, e mais sofridos moradores das periferias, né, mas também a universidade e o terceiro setor moldando modelos de governança que não só permite uma participação mais exitosa e contínua e eficaz, mas também na mudança de gestão, né, você consegue não assegurar com 100%, óbvio, isso, né, nunca se consegue, mas você consegue tentar um pouco minimizar, né, esse rompimento, né, de uma gestão para outra, né.
E aí, assim, gente, pegando um pouco alguns dos conceitos iniciais, né, além do que eu já falei do urbanismo social, né? Os grandes equipamentos âncora, as bibliotecas parques, unidade de vida articulada, etc., os equipamentos multifuncionais, como a gente tem aqui em São Paulo, né, o CEL, né, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho também no La Pena, lá foram os grandes equipamentos das bibliotecas parques, mas também tinham abertas 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Por quê? Além do equipamento educacional, é também um equipamento da comunidade usar, vivenciar, e no fim de semana nadar na piscina, né? Nenhum deles com cerca, com grade, no meio das favelas, integrado ao equipamento de metrô, integrado à caminhabilidade, integrado ao espaço público. E aí, o que faz, né, cola junto com o equipamento âncora, as entregas rápidas, né? Diziam eles também, gente, você ofertar centenas, milhares de habitação social, né? É óbvio que isso é muito demorado. Infraestrutura, né? Água, esgoto, sanitário, isso é muito dinheiro e é muito demorado, né? Mesmo equipamento público, né? Alguns anos. Portanto, tem que começar com algumas entregas rápidas. Caminhabilidade, praças, né? As praças, as crianças e os idosos, né? Para que a população veja a transformação começar a acontecer. Daqui a pouquinho eu vou falar como que isso chegou no Brasil, tá? Então, assim, foi tudo muito bem colocado e muito bem exitoso. Enfim, Medellín ganhou um monte de prêmio, né? Em alguns poucos anos, a cidade se transformou, e da cidade mais violenta do planeta, depois de 12 anos, estava ganhando um monte de prêmio de ser a cidade mais inovadora do planeta. E aí, obviamente, pela América Latina, isso tentou-se, de alguma maneira, se replicar, às vezes copiar, às vezes replicar, né? Em nenhum lugar com o mesmo êxito. Pelas razões que eu dei no início, né? Uma situação ali muito, muito rara, né? Politicamente dizendo, inclusive, né? Mas, enfim, na Cidade do México, graças a uma prefeita, daqui a pouco eu esqueço, daqui a pouco eu lembro o nome, para fazer jus a ela, tá? Uma prefeita, mulher, que agora está, inclusive, eleita, um cargo que não tem aqui no Brasil, né? Ela é governadora da região metropolitana da Cidade do México, tá? Prefeita de Iztapalapa, uma cidade no Grande México. Ela inaugurou, ela fez um programa menorzinho, mas muito inspirado no urbanismo social de Medellín e criou as utopias sociais, tá? Muito bacana. Ela fez 14 em 4 anos na cidade dela e agora, o ano passado, quando ela foi eleita governadora da região metropolitana da Cidade do México, ela, no discurso de posse, ela disse que vai fazer 100 no México. Eu já estive lá, muito lindo, muito bacana, tá? E a cidade que mais tem êxito no Brasil, inspirada nisso, é Recife, tá? Não à toa, porque estamos também no 1, 2, 3, terceiro mandato, terceira gestão de continuidade, né? 2 mandatos com o prefeito anterior do PSB, né? E a Geraldo Júlio, 2 com Geraldo Júlio, e agora continuidade, já indo para o 4º mandato, né? 4 na sequência, 2 de Geraldo Júlio e agora o João Campos no seu 2º mandato, tá? Então, tem uma continuidade total, mesmo partido e tal, né? E aí, no Recife, eles fizeram alguns equipamentos âncora em algumas favelas, nos morros de Recife, né? O Compass, né? Graças ao secretário que foi inúmeras vezes a Medellín, né? Murilo Cavalcante. E agora tem um programa que eu pessoalmente adoro, procuro ir lá todo ano visitar, muito bonito, que são nas periferias, que são esse de entrega rápida, tá? Não é um programa assim que tenha a meta, né, complicada de fazer nem infraestrutura nem habitação, mas fazer entrega rápida, principalmente focando nas crianças, numa parceria com a Fundação Bernardo Van Leer, né? Programa Urba 95. Comece com as crianças. Se uma cidade for boa para as crianças, ela será boa para todos. E fazem uma coisa muito legal que a gente vai falar um pouco, eu e a Fabi, que é a gente monitorar as ações e as políticas públicas, né? Sair um pouco daquela chavinha tradicional do Brasil, gerou uma política pública, ninguém está monitorando, ninguém está avaliando, não sabe se é boa, se é ruim, né? Então, eles monitoram isso todo ano. Estamos botando mais crianças para fora de casa, nos morros e nas favelas de Recife? Sim. Depois eu compartilho, Antônio, com vocês. É muito legal de ver, tá? E aí é um programa barato, assim, né? Mas que você valoriza o espaço público, traz para fora das casas, das favelas, né? As crianças. E, obviamente, quando você tira as crianças, você está levando a mãe, a família, né? As mulheres, né?
Então é muito bacana, tá? É um programa barato, mas assim, de grande escala. Eles já estão no morro de número 60. Eu fui agora em fevereiro, tá? E vai ganhando escala. Chama Mais Vida nos Morros. Muito bonito. O governo do Pará tentou durante um tempo, agora foi interrompido, na virada de mandato de governo, tá? Chamava Usinas da Paz. E chegando aqui em São Paulo, né? Pouco antes da pandemia, 2019, né, deu aí uma conjuntura de um secretário de urbanismo em São Paulo, Fernando Schucht, né, e algumas instituições do terceiro setor. Eu estava entrando aí naquela época com o Arte Futuro, com o Tomás Alvim, a Fabiana Toc e Mariana estavam com a Fundação Tite Setúbal, e naquele momento a gente lançou ali, muito inspirado no urbanismo social, mas não apenas, um pacto pelas cidades justas, tá? Várias ações. Logo em seguida chegou a pandemia, a gente parou um pouco isso para fazer as ações, né, de ajudar as pessoas ali, né, que estavam morrendo, precisando de ajuda, de doações, mas retomamos na seguida o programa de urbanismo social em São Paulo, tá? E também, já naquele ano, por uma iniciativa do Tomás Alvim, que você já fez aqui também, né, podcast, ele me convidou, junto com a Mariana e todo mundo que estava lá na época, para abrir o primeiro curso no Brasil de urbanismo social. Então, a gente lançou o primeiro curso, um curso de especialização em urbanismo social, trazendo sempre, né, já trouxemos enfim, o Jorge Melguizo vem todo ano, já trouxe um monte de gente de Medellín, quando dá, os alunos vão para lá, mas muito bacana o curso, porque o curso de especialização, 360 horas, agora está um pouco maior, focado em formar lideranças comunitárias, tá? Com patrocínio, estou fechando, com patrocínio do Itaú Cultural, assim, vamos botar dentro da sala de aula do INSPER lideranças comunitárias que jamais conseguiriam fazer um curso, né, numa instituição de excelência cara, né, gratuitamente, do Brasil todo, tá? Então, o Itaú Cultural traz ainda, né, do Brasil todo, né, que são lideranças comunitárias, e também gestores públicos, tá? Capacitação e a troca, né, que é sempre maravilhosa entre eles, né? Aprende-se com, né, não apenas para, né? Uma apresentação profunda sobre urbanismo social e, enfim, queria trazer a Fabiana para conhecer o trabalho da Fundação Tite Setúbal, né, e a sua atuação nessa área de urbanismo social, né? Acho que dá para também já introduzir alguns dos territórios que vocês atuam, né, para a gente conseguir, ainda nesse episódio, se aprofundar no caso do Jardim La Pena. Boa tarde, Anthony. Boa tarde, equipe do Caos. Bem-vindo aí, Carlos. Obrigada pelo convite. É um prazer aí estar com vocês hoje, trazendo especialmente a experiência do La Pena, né, que olha um pouco o papel da sociedade civil organizada também frente, né, nessa articulação com governos para a transformação das periferias. E acho que o La Pena, ele tem essa exemplaridade, né, aqui em São Paulo, e ele versa muito com esses conceitos que o Carlos trouxe, obviamente, que também dentro de uma conjuntura política, né, de uma organização institucional, da própria burocracia, que permitiu que essa transformação do bairro fosse colocada em marcha, mas acho que a ideia aqui é trazer um pouco esses elementos do que a gente experimentou no Jardim La Pena e como isso se conecta com esse conceito maior do urbanismo social. Antes de eu trazer um pouco esse panorama, eu só queria colocar um pouquinho quem é a Fundação Tite Setúbal, né? Para quem não conhece, a Fundação TID é uma fundação familiar do campo da filantropia, né? E que a gente atua lá no Jardim La Pena desde 2006. O Jardim La Pena, para quem não é de São Paulo, é um território periférico do extremo leste da cidade, faz parte do distrito de São Miguel, da subprefeitura de São Miguel Paulista, e é aqueles bairros que a gente, um bairro típico de periferia, né? É um bairro margeado pela linha de trem, onde você tem uma separação muito significativa, né, entre o centro mais pujante econômico, que fica na parte de cima, onde a topografia é mais alta, e as áreas ocupadas na parte de baixo da linha do trem. Se você tiver alagamentos, estamos na várzea do Rio Tietê, enfim, um bairro que tem um histórico de ocupação, onde vai mesclando aí parte
da cidade formal com a cidade informal majoritariamente, né? E a gente atua no Jardim La Pena por meio de um equipamento público social hoje que chama Galpão ZL, e desde 2006 a gente tem um trabalho de mobilização com aquela população para reivindicação de melhorias e serviços, mas também do fortalecimento daquele tecido social, né, daquelas lideranças, daquelas organizações que estão atuando para o desenvolvimento daquele bairro. Hoje, a Fundação atua no Jardim La Pena por meio do Galpão ZL, a partir desse olhar do território, né? Acho que isso é muito importante, essa lente analítica, né? Ou essa unidade de análise que é o território, e que o urbanismo social ele traz muito isso como prerrogativa, né? A gente não está falando de quando você está olhando para territórios periféricos, a gente não está falando de territórios que, se você trabalhar só uma intervenção em saúde ou educação, você vai gerar uma transformação significativa. Porque territórios periféricos, eles têm problemas que eles vão se autorreforçando, né? Então, precariedade nas condições habitacionais é um impeditivo para acesso à escola, então tem impacto em indicadores de saúde, indicadores de escolaridade, em evasão escolar, iluminação pública, tem impacto em empregabilidade, em violência, em estabelecimento de comércios e geração de renda, enfim, esses diferentes temas, né, essas diferentes dimensões da vida humana, né, e da cidade, eles são muito relacionados, e um desafio, né, um problema, ele vai reforçando a outro. Por isso que é o que a gente chama de problemas complexos, né, que essa lente territorial ela nos traz um pouco essa perspectiva de que você, de fato, precisa de um choque de investimento nesses territórios. Não estou falando aqui que saúde e educação não são importantes, não, são muito importantes, mas junto com saúde e educação você precisa investir em infraestrutura urbana, você precisa investir em lazer, você precisa investir em várias outras áreas para que esse território de fato possa ter uma chance de se transformar ao longo do tempo, né? Então, a Fundação ela tem sido uma grande... talvez divulgadora dessa ideia de que o território importa, né? De que o território, ele traz, né, o território periférico, ele precisa ser olhado na sua amplitude, né? Tanto a partir das suas dimensões de políticas públicas, como essa que eu falei, saúde, educação, habitação, saneamento, mas também a partir das suas potencialidades, né? Onde você tem lá pessoas, organizações e coletivos que têm uma cultura muito pujante, que têm muitas criações, que também trazem muitas soluções para aqueles próprios problemas que muitas vezes o poder público não consegue endereçar. Então, a gente tem trazido, né, esse olhar para outras periferias brasileiras também. A gente tem uma área de grant, né, de fomento, onde a gente atua a partir de diferentes editais em várias outras periferias no Brasil, e tem uma área de programas que a gente acaba atuando com projetos mais específicos em algumas temáticas, como cidade e desenvolvimento urbano, que é a área que eu coordeno hoje na Fundação. E aí é que entra, né, um pouco essa ideia dessa transformação do Jardim La Pena, que a gente iniciou ali em 2020, né, entendendo um pouco, e aí eu trago um elemento do urbanismo social que é muito potente, que é o planejamento local, né, e como que você, lá em 2018, a Fundação Tite Setúbal, junto com os moradores do Jardim La Pena, criou um colegiado, que chama Colegiado do Plano de Bairro. A gente desenvolveu o primeiro plano de bairro de São Paulo, né, que foi instituído, que é uma prerrogativa do plano diretor, mas é um plano onde você tem como premissa a construção participativa, mas ele, por outro lado, quando você chega dentro da estrutura pública, né, dentro das secretarias, não existe uma secretaria que incorpore as ações desse plano de bairro, que tem um orçamento destinado para. Então, a gente desenvolveu esse plano, foi um processo de muito aprendizado, de fortalecimento pedagógico e político daquela população no Jardim La Pena. No entanto, quando a gente chega com o plano pronto, você não tem dotação orçamentária para implementar aquelas obras, né? E aí a Fundação olha e fala, bom, a gente tem lá um legado social do plano de bairro que é super importante, um legado técnico que ajuda tanto gestores públicos quanto o campo privado a organizar os seus investimentos, né, as prioridades de investimentos para aquele bairro, mas você não tem dentro da estrutura pública
um espaço que consiga acolher, né, esse tipo de planejamento que é mais integrado e que é intersetorial. E que isso, na verdade, é muito característico do Estado brasileiro, né? A formação do Estado brasileiro é setorializada, a gente atua desde o início em setores, então por isso que é muito difícil o programa de urbanismo social, por exemplo, que está olhando para todos esses aspectos do território, conseguir ter vida longa aqui no Brasil, porque você tem uma fragmentação política bastante burocrática, primeiro, e política de descontinuidade, como o Carlos falou também, né? Então, quando a gente chega lá em 2020, a gente começa a olhar e fala, bom, tem todo esse legado aqui, mas você não tem, e obras não é responsabilidade de uma fundação de terceiro setor, né? Então, a obra é responsabilidade pública. Então, a gente começou a entender qual que era o nosso papel como organização da sociedade civil em facilitar que essas obras e essas ações do plano de bairro pudessem chegar no bairro. E foi aí que, nesse mesmo momento, né, que o Carlos marcou aqui também, que a gente tem um contexto, né, na gestão no município aqui de São Paulo, onde entra um gestor na antiga, né, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem um olhar para os territórios periféricos mais sensível. Então, a gente né, acaba se aproximando desse gestor, junto com o Pacto das Cidades Justas, que na época, né, foi um conjunto de mais de 30 organizações da sociedade civil que se juntou para desenhar uma metodologia de urbanismo social que seja, né, mais adaptada ao contexto de São Paulo, e a gente começou a fazer essa articulação, então, com a SMDU na época, onde a gente propôs que o La Pena fosse um dos territórios do urbanismo social de São Paulo, desse projeto piloto que estava sendo desenhado lá entre 2019 e 2020, junto com essa articulação do Pacto das Cidades Justas. E uma das nossas defesas, que acho que é muito interessante, né, o que o Carlos traz, que é um ponto muito chave do conceito do urbanismo social, pelo menos vindo, né, nessa leitura de Medellín, que é você ter o equipamento âncora, né? Então, esse desenho do urbanismo social, do piloto aqui em São Paulo, estava sendo previsto para ser implementado somente em territórios que você tem o céu como um equipamento âncora, como um equipamento central que ele vai catalisando e vai fortalecendo, né, as ações do entorno, enfim, ele é âncora nesse sentido que ele ancora, de fato, o programa no território, né? E a gente olhou para o Jardim La Pena e falou, olha, a gente não tem um céu no Jardim La Pena, mas a gente tem uma série de equipamentos públicos e sociais que cumprem uma função do céu, sendo o próprio Galpão ZL um desses equipamentos. Então, a gente, nessa conversa, a secretaria à época falou, vamos então testar um modelo de urbanismo social onde a gestão vem da sociedade civil e não via um equipamento público, né? Então, o galpão já existia? Já, o galpão existe desde 2006. Ele é o primórdio da atuação da Fundação Tite Setúbal no Jardim La Pena. Ok. A própria fundação já tinha construído esse galpão, é isso? Fala um pouco isso. Mais sobre isso. E quando a gente... como que chegou lá em 2006? Como chegou no Jardim La Pena? É uma história interessante que remete um pouco até à história da Neca Setúbal, que é a nossa presidente fundadora, né? Lá em... finalzinho da década, no início na década de 70, quando o Olavo Setúbal foi prefeito da cidade, a Tide Setúbal, que era a esposa, primeira-dama, ela tinha uma atuação muito forte no voluntariado, e em especial em São Miguel Paulista, tanto até que você vai para São Miguel Paulista, tem hospital com o nome Tide Setúbal, tem escolas com o nome Tide Setúbal, e após, enfim, mais de 30 anos após a sua morte, a Neca Setúbal, a filha, que é a presidente atual da fundação e fundadora, ela começou a olhar, né, para aquela produção de cartas de voluntariado, né, a partir dos registros que a mãe dela havia deixado, entendendo um pouco esse legado que foi deixado em São Miguel. Então, a partir daí, a gente entra no Jardim La Pena com, né, uma atuação conjunta com a sociedade com a associação local, que chama a Sociedade de Jardim La Pena, e começa a atuar nesse galpão, que é um pouco que é um equipamento compartilhado, né, entre a Fundação Tite Setúbal e a associação local. E a gente, os primeiros
10 anos de atuação da Fundação, a gente trabalhou muito com o atendimento direto daquela população, né? Então, a gente tinha grupos de atendimento à família, grupos de atendimento a jovens, adolescentes, então a gente trabalhava muito nessa prestação de serviços para aquela comunidade, né? A partir de 2014, a gente dá uma virada, né, na nossa missão e começa a entender que aquele aprendizado de uma década, ele poderia ser também, talvez, apoiar, né, disseminado para outras periferias, então é que a gente começa a se organizar, onde o Galpão hoje, ele não faz mais atendimento direto, né, mas ele acaba sendo um hub de periferia, onde várias organizações se oferecem cursos, formações em diversas áreas. Então, a gente tem várias atividades, parcerias com a prefeitura, parcerias com o governo do estado, enfim, parcerias com outras organizações do terceiro setor, parceria onde é um hub mesmo de conexão aí de várias atividades para aquela periferia, mas também para várias outras periferias. Então, a gente tem, por exemplo, um cowork, onde você tem disponível computador, máquinas fotográficas, que é uma pessoa que, né, de qualquer lugar pode ir lá trabalhar, ficar o dia inteiro usando, né, esses equipamentos. Então, além disso, a gente tem, né, continua olhando, dando continuidade às ações do plano de bairro que foram elaborados lá em 2017 e 2018. Mas, basicamente, só para dizer onde a gente chega nessa agenda, né, do urbanismo social, é nessa conexão, né, a partir dessa percepção de que você constrói um legado social a partir de um plano local, um legado técnico, mas dentro, né, da estrutura da prefeitura, você não tem como dar vazão àquelas ações, né? Então, como que você começa a criar outras estratégias para que ou a provocar a prefeitura para que essas ações, e aí eu trago o provocar num sentido muito diferente do que a gente tem tem em mente como advocacy, né? Normalmente o advocacy é pressão, é reivindicação, e aqui a gente tem trabalhado no que a gente chama numa metodologia, né, a gente convencionou aí de chamar de advocacy colaborativo, porque não é um lugar onde eu estou reivindicando da prefeitura algo, eu estou construindo, junto com os técnicos e com os gestores da prefeitura, uma solução para um território, né? Então, é muito diferente você chegar com uma proposta do que você chegar só reivindicando a melhoria de uma, enfim, de uma infraestrutura ou de alguma intervenção urbana em um determinado território. Então, são esses os caminhos que a gente se cruza, e aí depois eu posso especificar um pouquinho melhor como isso aconteceu mais detidamente, né, ao longo dos processos das obras que foram sendo implementadas no Lapena e que estão em curso hoje. Claro. Não, é super interessante a sua descrição, né, e puxando um pouco da fala do Carlos, a gente teve em Medellín no ano passado, numa missão urbanística do Caos Planejado, e foi notável que esse tipo de equipamento, né, como você descreve, o Galpão ZL, normalmente é uma peça fundamental, digamos assim, nessas comunidades, né. E eu tenho duas perguntas, Fabiana, que depois o Carlos pode complementar também. Quando foi que a Fundação TID adotou, ou conheceu, ou absorveu esse conceito de urbanismo social de uma forma mais, vou dizer assim, mais assim, convicta, né, ou explícita, porque assim, né, é uma coisa que, sei lá, em 2006 talvez ainda estivesse em desenvolvimento mesmo em Medellín, né? E outra pergunta, né? A gente não mencionou aqui ainda, mas tem um guia de urbanismo social muito legal que foi publicado recentemente, e eu estava dando uma olhada no material, e boa parte do que está ali se diz no aspecto social, não digo assim social de atender uma comunidade vulnerável, que é meio que o objetivo fim do trabalho, mas no aspecto social de gente, né? De governança, de engajamento, coordenação das comunidades, e assim, muitas vezes quando eu vejo iniciativas de urbanismo social, até o Carlos falou assim, tem algumas iniciativas que são de entregas mais rápidas, né, de eventualmente equipamentos, infraestruturas, né, para crianças, escolas e tal, mas eu vejo que, enfim, isso talvez seja uma interpretação minha, né, quase existe, digamos assim, um gradiente de profundidade
de complexidade desses projetos, né? Eventualmente, assim, puxa, entregar uma praça com o melhor design para os mais pobres, né? É urbanismo social? Ok, será que é? Mas, assim, em teoria, a gente está falando em, digamos assim, criar estruturas sociais dentro dessas comunidades que consigam, né, perdurar ao longo do tempo e não só entregar uma infraestrutura, sabe? Então, assim, eu acho que existe um debate aí né, talvez de conceituação ou de profundidade que eu acho que seria legal ouvir de vocês a respeito também. Eu não sei se a Fabiana quer primeiro comentar sobre a pergunta que eu fiz sobre a TID, depois a gente entra nesse debate mais amplo. Acho que pode ser, porque eu acho que o debate que você traz em segundo, ele é bastante amplo, né? Ele traz tanto a questão da governança, que é algo muito desafiador, né, nos casos brasileiros, mas também o objeto, né? O que é o resultado desse processo como um todo. Mas, voltando lá na Fundação TID, quando, né, a gente começa a falar começa a mobilizar esse conceito, né? Eu acho que nos exemplos que o Carlos trouxe, que é muito interessante, você tem aí um conceito onde você ele varia muito, né, a sua forma de implementação nos diferentes territórios, inclusive a sua granulação, como você falou, né? O quanto que você traz obras mais estruturantes, obras mais de engajamento, enfim, né, ações táticas, etc. Eu acho que na Fundação TID, eu acho que quando a gente se junta no Pacto da Cidade, né, no Pacto pelas Cidades Justas, nesse diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento de Desenvolvimento Urbano à época, a gente começa a olhar e falar, bom, o que a gente está fazendo aqui parece que remonta, né, pelo menos teoricamente, aos conceitos do que o urbanismo social, aos princípios, né, do que o urbanismo social traz, que é a priorização de investimentos em áreas periféricas, em áreas de alta vulnerabilidade. Então, aquilo que eu te falei, você precisa ter um olhar de governo, né, e que você tem investimentos nessas diversas áreas, né, nessas diversas dimensões da gestão das políticas públicas, né, articulação territorial com as ações públicas. Então isso a gente construiu muito com o plano de bairro, mas deu continuidade, porque o colegiado que se formou em torno do plano de bairro, ele não é um colegiado que morreu a partir da entrega do plano de bairro, hoje ele tem uma vida muito mais ativa e um acúmulo político bastante significativo, que entrega para o bairro também outros tipos de ações, outros tipos de mobilização, que não seja só via governos, né? A questão da participação, acho que é uma chave de todo o processo, né? A Fundação ela tem essa premissa, né, de fazer com o território, a implementação de modelos de governança, né, que sejam integrados a esses diversos níveis, né, tanto territorial, mas também articulados à gestão pública, e a avaliação e monitoramento de impacto. E acho que isso é um ponto bastante caro para a gente na Fundação, porque quando a gente começou a olhar para o AP, né, falou, bom, como que a gente faz uma transformação, né, como que a gente pode ser também um dos promotores, e não o único, de uma transformação significativa nesse bairro, a gente falou, a gente precisa saber como a gente estava em 2020, como a gente vai estar em 2030. Então, a gente desenha uma teoria da mudança, que é uma teoria da mudança junto com o INSPER, junto com o Itaú Social, onde a gente articula essas 9 áreas, né, principais áreas da gestão pública, numa única teoria da mudança, com um painel de 67 indicadores que a gente coleta bianualmente no território para ver a evolução e para, de fato, falar o que contribuiu para essa mudança, né? Se essa mudança, de fato, houve primeiro e o que contribuiu, né? Quais foram as condições que foram criadas e quem foram os atores que estavam envolvidos para criar essas condições de mudança. Então, eu acho que a Fundação ela começa a trabalhar mais nesse paralelo com o nome urbanismo social, quando a gente começa a olhar aqui o processo do plano de bairro, a articulação com o poder público e a forma de trabalho com o poder público por meio do advocacy colaborativo, remonta a esses 5 princípios que eu citei. E aí, sobre a governança, acho que eu posso passar para o Carlos primeiro, e daí depois eu trago um pouquinho mais a experiência mais local nossa. Então, pegando um pouco essa conjuntura, né? Então, assim, a Fundação vem numa situação muito peculiar, né? Muito rara no Brasil, de a gente ter, num território de vulnerabilidade social, numa favela, né? Uma fundação, né? Com essa robustez, né? Ali e já com um plano de bairro, né? Então, quando a gente já em 2020, né, lança, né, como a Fabi lançou, né, esse Pacto pelas Cidades Justas, várias instituições do terceiro setor, né, junto com o então secretário aqui em São Paulo de Desenvolvimento Urbano, né,
a gente resolve atuar em 3 territórios, tá? Aí vai se incorporando mais, Anthony, voltando à sua pergunta, né? Os conceitos e as metodologias e as ideias, né, do urbanismo social nos 3 territórios, 2 territórios onde a prefeitura já tinha, né, o grande equipamento, o CEL, né? E no Jardim La Pena, que não tinha um equipamento público, mas tinha o Galpão ZL, tá? E aí a gente vai andando, tá? Então vamos focar hoje aqui, nesses minutos finais, um pouco no trabalho muito bacana, porque aí já é um trabalho, assim, eu diria, de entregas, né? De obras e melhorias urbanas, né? Que vem calcado aí numa conceituação do urbanismo social e uma atuação aí, né, como a Fabiana estava comentando, né, da participação junto lá com a comunidade, o terceiro setor, etc, etc, tá? E aí vou pegar só um ganchinho no guia, porque nesse meio tempo aí, em 2023, a gente lança lá pelo INSPER, né, o Guia de Urbanismo Social, que é isso que você estava falando, assim, né? Então, assim, é um guia muito prático, assim, gratuito, né? Escrito eu coordenei, mas a gente teve 78 autores, né? Quase todos do Brasil, mais alguns da América Latina, que são autores, a maioria, não acadêmicos. É gente que está lá, né? Todo dia, né? Trabalhando, né? Muitos ali da Fundação de Setúbal e vários outros, a Esther, isso, aquilo, um monte de gente que está trabalhando, né? Especialistas, alguns, como eu disse, Paulo Saldiva, em saúde urbana, né? Mas tem um núcleo de mulheres em território, que são grandes, o que é uma coisa muito, muito, muito comum e que a gente precisa valorizar muito, né, que é o papel das mulheres, quando a gente entra para ver um mutirão, né, enfim, a gente entra numa favela, a gente vai sempre deparar com a presença muito predominante das mulheres, né, fazendo parte das reuniões, né, indo lá à noite nas reuniões às terças-feiras à noite, né, a comunidade junta na fundação, enfim, qualquer estéreis da vida, né, vai achar sempre isso, né. Então tem um capítulo sobre isso, tem um capítulo sobre algo que a gente já falou bastante aqui, monitoramento e avaliação, tópicos de políticas públicas, regulação, formas de financiamento que vão além, né, dos governos, né, que é óbvio, né, é a função básica, né, que tem que bater na porta, né, financiar a melhoria do território, né, sustentabilidade urbana, né, justiça ambiental, né, mudanças climáticas nas favelas, portanto, estamos falando, né, de justiça ambiental, né, que são muito afetados, deslizamentos em vários morros, alagamentos, como aí no Jardim La Pena, né, como tivemos aí na região de Porto Alegre, né, como modelar um plano de ação local, que foi o nome que a gente adotou aqui, né, porque para não pegar só plano de bairro, né, plano de ação local ficar uma coisa mais ampla, mas seriam os planos de bairro da gente, né, modelos de governança, enfim, e o guia foi andando, a gente foi trabalhando com esse monte de gente, né, e vou responder aí você, Ivan, no capítulo final do guia, a gente traz uma série de casos referenciais, é óbvio, né, metade do capítulo é Medellín, os vários casos de Medellín, né, mas a gente fala dos casos de Recife, mostra um pouco do governo do Pará, mostramos vários, né, entrevistamos, eu fui para Itapalapa, tá, Clara Burraga, o nome dela, busquei aqui, tá, a prefeita, muito bacana, Ivan, se você puder um dia ir para lá. Como eu disse, assim, é um trabalho muito similar ao de Medellín na sua fase, vamos dizer assim, inicial, né? Inaugurar, mapear um território de vulnerabilidade social, botar os atores, fazer uma governança, lançar com dinheiro público um grande equipamento, que ela lá chamou, né, de Utopias, um nome interessantíssimo, né? Procura depois aí na internet, são lindos, você vai achar um monte de imagens, muito, muito bonitos, né? Os equipamentos, sempre multifuncionais, né? Quanto custa fazer um céu em São Paulo? 60, 70 milhões de reais, não é pouco, né? É muito dinheiro para qualquer governo, né? Então, já que você vai investir, né? Então, vamos fazer multifuncional. Você tem educação, você tem cultura, você tem piscinas e quadras para as pessoas usarem no fim de semana, você tem um teatro, tá. Então, além das atividades normais, vamos dizer assim, públicas, governamentais, municipais, né? Você tem aquele investimento dado, entre aspas, aí, para aquela comunidade local também poder se encontrar, fazer reunião, as mulheres se encontrarem, deixarem os filhos, isso, capacitação, que é um pouco o que o Galpão ZL faz lá, nesse caso, com o investimento da fundação, né, lá no Jardim La Pena, tá? Enfim, e como eu disse para você, ela agora é governadora, né, da região metropolitana, disse que vai fazer, tomara, né, já esteja sem utopias pela Cidade do México, né?
tá? Enfim, e aí o guia a gente lançou para ser bem isso, né? Uma coisa muito prática de como fazer, tá? Por isso mesmo ele é escrito, né? Por muita gente que trabalha nas favelas, tem um capítulo lindíssimo, que é a potência, né, das favelas, um monte de gente que está fazendo um monte de coisa bacana. E vou fechar e devolvo aí para vocês, né, o projeto final aí do urbanismo social no Jardim La Pena, tá? Que, né, foi doado pela prefeitura, foi doado pela Fundação Tite Setúbal, tá? Eu acabei desenvolvendo muito, a minha sócia, Fabiana Stuck, desenvolveu, né, todo o trabalho de urbanismo social para o Jardim La Pena, que é um sistema, né, de caminhabilidade, de conectividade dos vários equipamentos que tem no Jardim La Pena, né, mapeamento muito cuidadoso, né, dos poucos espaços públicos que tem, sempre tem pouquíssimos, né. Eu costumo sempre dizer, né, se a gente olhar no Google Maps aí qualquer favela, ou qualquer grande favela no Brasil, a gente vai ver um único espaço não construído, o campo de futebol, né? E aí eu sempre pergunto, o quão público é um campo de futebol? Não tem uma árvore e é só para homem. E hoje em dia, infelizmente, muito, muito, muito dominado pelo tráfico, né? Então, esse pequeno vazio urbano, ele está muito, muito, muito longe de ser um vazio, um espaço público, né? Então, ali a gente tinha uma praça que estava meio fechada, cercada, mudou, a gente negociou, abriu, né, consensuou com a prefeitura e vai virar, hoje está virando agora, né, uma praça pública, né, sempre com muita conversa, né, com a comunidade, enfim, e conectando alguns equipamentos públicos do Jardim La Pena. Mas aí, Fabiana, continua daí. Anthony, acho que eu queria fazer um complemento a essa sua pergunta sobre governança e também o seu comentário sobre o quanto que, né, sobre talvez a complexidade, né, de projetos, o que a gente considera que é urbanismo social, né? Precisa ser uma obra de urbanização de favelas ou uma praça comunitária, ela já é urbanismo social. Eu acho que a gente não tem uma resposta única para isso, né? O que a gente entende é que eu, pelo menos, tenho uma visão, e a partir da leitura do Jardim La Pena, que o urbanismo social ele é um processo, né? Primeiro de tudo, ele não é algo que chega num dia e vai acontecer. Né? Ele é um processo tanto do lado da transformação territorial do território, das organizações que estão lá, das lideranças que estão, dos moradores, mas também dentro da própria gestão pública, né? E aí eu acho que isso se relaciona, eu acho que essa relação, né, do conceito de governança com a complexidade de projetos, ela também é muito processual e ela não é única, né? Não existe um formato de governança que é o formato que dá conta da implementação de obras estruturantes no urbanismo social, né? Acho que ela é muito casualística também, né? E acho que, tanto até que em Medellín você tem uma governança instituída, você tem várias organizações, inclusive financiamento bastante alto para a implementação das ações. Você tem uma fonte financiadora importante, né, nesse contexto de Medellín. O que eu acho que talvez vale a pena destacar, que a partir da experiência do Jardim La Pena, né, primeiro que o termo governança, ele carrega milhões de sentidos, né? Então, acho que dentro do que a gente tem vivido no Jardim La Pena, e muito provavelmente muito próximo, né, nos outros territórios, pilotos do urbanismo social aqui em São Paulo, eu gosto mais de usar o termo de governança territorial, né, que é uma governança que está voltada à implementação de obras de infraestrutura e melhorias nos bairros das periferias, né? Ou seja, é muito mais como uma ação coletiva e institucional no território, se organiza para que essas obras, de fato, saiam do papel e respondam aí às urgências das populações das periferias, né? E acho que esse conceito, ele vai ganhar, né, o conceito de governança territorial, ele ganha força no momento onde a gente começa a ver, né, que primeiro a gente tem um déficit de infraestrutura urbana nas periferias que é alarmante, a gente, né, não precisa, né, isso é muito visível, isso se torna ainda mais claro ao longo, né, da pandemia, enfim, isso é muito evidente, e, por outro lado, uma incapacidade do poder público de articular aí de forma ágil e responsiva mesmo, mobilizando os instrumentos necessários para implementar obras de infra nas periferias, né? Então, uma obra de drenagem, uma obra de urbanização, de favelas, são obras extremamente complexas, você precisa
muitas vezes remover muitas famílias, você precisa ter provisão habitacional, então não é algo que você, né, vai conseguir fazer, né, demora anos. A gente tem PAC 2007 que ainda não fechou, que ainda não concluiu, né? Então, eu acho que a governança ela também é um processo de construção e ela vai mudando os atores de acordo com o que a gente, de acordo com o contexto de um determinado projeto ou de uma determinada obra que está sendo implementada, né? Eu acho que muitas vezes o que eu tenho visto é que o planejamento local, seja via por meio de plano de bairro, ou seja por meio de qualquer outro instrumento de planejamento, mas o plano local em si, ele é um instrumento de governança muito importante para enfrentar, né, principalmente a descontinuidade política, né, porque você consegue, primeiro, em torno de um instrumento, né, mobilizar uma série de atores que estão reivindicando, ou, né, cientes, ou com o mesmo propósito, e quando você tem uma descontinuidade política, como a gente teve várias desde 2019 aqui em São Paulo, né, não necessariamente em relação ao prefeito, mas o gestor que estava endossando esse programa acabou saindo, muito diferente do caso de Medellín, que você tem uma continuidade, né, de vários prefeitos olhando para esse projeto como algo prioritário, né? A gente, infelizmente, em São Paulo, a gente não teve essa mesma... talvez esse mesmo contexto, né, favorável na prefeitura. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu, né, o próprio plano local, e o plano local, eu não estou falando que ele articula só moradores, ele articula vários outros atores em torno dele, né, principalmente fundações como a própria Fundação Tite Setúbal, organizações sociais, que conseguem trazer outras formas de costura dentro da prefeitura quando você não tem um gestor endossando o projeto, né, ou endossando aquela determinada obra. E acho que nesse projeto de caminhabilidade, ele é um exemplo bastante significativo em termos de obras e que fala um pouco dessa diferença que você traz, né, de complexidade de projetos, né? E talvez a opção, né, quando a gente estava lá atrás, em 2019, 2020, foi justamente por iniciar o programa de urbanismo social por um projeto de caminhabilidade nos 3 territórios. Por quê? Porque é um projeto que tem uma mudança, né, uma intervenção de menor fôlego, vamos dizer assim, pode incluir microdrenagem, todas essas coisas, mas não é uma obra que você vai precisar remover pessoa, família, você não tem... ela é mais fácil de você estruturar, embora ela seja articulada com várias áreas, né, porque você fala desde com CET para pavimentação, prefeitura para para pavimentação, enfim, você tem várias secretarias envolvidas numa mesma obra, o que torna mais difícil a coordenação dentro da prefeitura, e nesse sentido, tanto, né, o agente externo ao Estado, ele é muito importante, porque ele consegue dar continuidade puxando esses fios dessas diferentes secretarias, né, e a TID assumiu muito esse papel para que a obra de caminhabilidade, inclusive, não apenas fosse implementada. E aqui só, eu acho que ela é uma obra um pouco, de um start importante, porque ela tem um simbólico muito relevante para o território periférico, né? Quando você requalifica todo o entorno de creches, escolas, ou no próprio La Pena, que a gente fez uma rede mais complexa de caminhabilidade, requalificou criou largos, criou praças com restos de rua, requalificou as praças existentes. Isso trouxe um cuidado, um sentimento de pertencimento daquela população, que não se trata de segurança viária, que não se trata de objetivos mais concretos quando você fala de qualificar ou de organizar o tráfego da rua, né? O tráfego no sentido de veículos, caminhões, bicicletas e tudo mais. Então, a gente teve um momento, acho que a obra de caminhabilidade nos 3 territórios do urbanismo social aqui de São Paulo, ela é um kick-off, ela é um início, né? E é uma possibilidade de engajamento para você ir fortalecendo esse corpo de governança entre sociedade civil e governos, para que outras obras de maior envergadura possam ser implementadas. E acho que tem um detalhe super importante aqui, que eu gosto, que é quando a gente fez essa proposta de falar, bom, vamos botar o Jardim La Pena como um teste, né, de um modelo de território que não é gerido, né, a partir de um equipamento âncora público, mas sim que tem a gestão social, que a gente chama, e a prefeitura topou, que foi muito legal.
eles nos falaram assim, olha, mas os outros 2 territórios já têm projetos de caminhabilidade, então vocês precisam contratar um projeto de caminhabilidade. E a gente falou, tá bom, vamos contratar um projeto de caminhabilidade. Conversamos, né, com o Instituto Leite, na época, e contratamos esse projeto. Nos 3 territórios de São Paulo, o projeto do La Pena foi o único que já foi implementado e entregue. Os outros 2, que já tinham projetos desde 2016, precisava de atualização, a prefeitura não conseguiu atualizar o projeto, enfim, demora para contratar, daí muda gestor, muda toda a articulação política e a prioridade política daquele projeto. Enfim, então, o que eu estou trazendo aqui é que a participação de atores externos ao Estado, né, de forma organizada, ela é muito benéfica para que essas obras ganhem celeridade. Então, acho que esse exemplo da obra de caminhabilidade no Jardim La Pena é bastante ilustrativo nesse sentido. Não, muito legal. Carlos, Fabiana, a gente tá chegando bem ao final do podcast e eu queria fazer uma provocação, na verdade, né? Porque 2 das últimas convidadas aqui no programa foram a urbanista Raquel Ronick e a Camila Jordan da Teto, né? E a gente falou um pouco sobre esse aspecto, ou essa priorização, né, de atuar em territórios de vulnerabilidade no urbanismo brasileiro, ou a falta de priorização, né? Então, assim, o exemplo que você acabou de dar, para mim, é muito ilustrativo, né? Assim, bom, num país desse tamanho, com os problemas que a gente enfrenta, né? Numa cidade tamanho de São Paulo, né? A gente tem uma ou pouquíssimas comunidades avançando, né? E estas comunidades que avançando, muitas delas são devido a projetos comunitários ou privados, né? E a gente está em discussão do plano diretor aqui em Porto Alegre, e uma jornalista reconhecidíssima aqui da cidade escreveu o seguinte sobre o processo de revisão, né? Ela estava descrevendo o plano diretor e tudo mais, e ela escreveu a seguinte frase: o projeto, o plano diretor, né, vai além da definição da altura dos prédios, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando se trata de um plano diretor. E aí isso me marcou de uma forma, né, porque assim, a discussão, a priorização do debate parece ser mais se um edifício vai ter 20 ou 30 andares nos bairros mais ricos da cidade, do que se 1 milhão de pessoas não tem saneamento básico, e o mínimo de dignidade em relação à sua vida, né? E assim, puxa, tudo bem, a gente tem as estruturas políticas fragmentadas, a gente tem descontinuidade de gestão, mas às vezes me parece que o problema é mais embaixo, sabe? Assim, é uma parte do trabalho que a gente faz aqui, né? Mas eu queria ouvir de vocês, assim, bom, né? Como que vocês veem, né? Assim, a dificuldade que é de avançar esse tema, né? De conscientizar as pessoas, né? Qual o diagnóstico que vocês fazem para a gente conseguir, talvez, mudar essa forma de priorizar os nossos problemas urbanos? Antônia, a pergunta sua, eu não sei se é de $1 milhão, mas ela é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta complexa. Vou tentar dar 2 pontos, assim, tocar em 2 pontos. Não vou ter a pretensão de respondê-la, né? Mas vou pegar o comentário bacana que você fez aí da Camila, da TEC, que está aqui, né? Então, eu vou começar por aí. Que é o que eu acho que muito Fabiana comentou aqui, com muita propriedade, né, e o La Pena lança muita luz nisso, que temos gente, né, como a Teto, como a Fundação Tite Setúbal, como várias associações, pessoas físicas, grupos, etc., que estão fazendo comunidades organizadas, né. Aqui em São Paulo, as 2 grandes, né, favelas, né, tem grupos muito organizados, já mais de uma década atuantes, Paraisópolis e Heliópolis, né, com ações interessantíssimas, né, até que algumas são famosíssimas, como, né, o balé de Heliópolis, né, o balé não, a Orquestra Sinfônica, o balé de Paraisópolis, enfim, um monte de coisa, né, por exemplo, Instituto Fazendinha da Esther. Muito bem, por um lado, excelente, ainda bem, né, tem um monte de gente aí, está na luta, está na batalha, está se organizando, né, lá, comunidade local, né, e aí aparece alguma luzinha, alguma coisa de algum parceiro que ajuda, né.
Até foi um exemplo, né, de uma ONG que faz um trabalho lindíssimo, né? Lindíssimo, né? Até parceiro agora lá da TID também, né? E muita gente, injustamente, por um pouco de ignorância, até critica. Ah, mas só faz habitação de madeira, rapidinho, entrega, aquele negócio não é a habitação permanente. Não, gente, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Esse é um passo fundamental, né? A Fabi conta ali, onde está sendo feita a habitação da terra, né? Onde está alagando. A pessoa não tem onde ficar, gente, né? Cumpre um papel emergencial, né, A gente inicial, comenta, né, muito, muito, é uma muito pauta robusto, da né? nossa conversa, sim. E em escala, porque é barato, entrega rápida, tem um monte de parceiro que doa e vai, né? Então é um trabalho lindíssimo, né? Lógico que não é um trabalho de solução, de urbanização de uma favela, a la Medellín, dos seus, né? Uma coisa é outra. É uma ONG atuando, e é lindo, né? E um monte de voluntários, um monte, centenas no Brasil e no Chile e na América Latina, né? Na Teto, né? Com a Camila. Muito bem. Mas eu acho que vou pegar assim essa fala que te incomodou com toda razão, Antônio, da jornalista, para falar o seguinte. Vou tocar de novo nesse ponto e vou pegar talvez um exemplo que vem de outro lugar, inesperado, Estados Unidos da América. Eu morei na Califórnia, numa cidade chamada São Luís Obispo, que fica no meio do caminho entre Los Angeles e São Francisco. 75 mil habitantes, pequenininho. Fiquei lá um ano, dando aula de urbanismo. Olha só o dilema que aconteceu, ou a pauta que a cidade tinha um shopping center, isso faz 12 anos. Um empreendedor resolveu lançar o segundo. Muito bem. O Colégio de Arquitetos, lá é separado, né? O Colégio de Urbanistas, né? O Instituto de Urbanistas, coloca o projeto para discussão pública durante 1 mês e meio. A comunidade vai lá, participa, debate, uma grande polêmica dos jornais. Não precisamos de mais um shopping. Os outros falando, sim, queremos sei o que lá. Muito bem, eu estava lá em 2014, eleição do George Bush, né? Os meus alunos, né? Foram votar, no dia seguinte eu perguntei, e aí, gente? Né? Não é o voto, não é obrigatório. Ah, quantos votaram? Sei lá, menos da metade votou e tal. Eu falei, mas por que tão pouca gente? Ah, porque demora. Eu falei, como assim demora? Bom, diferentemente de vocês do Brasil, o voto não é digital, demora, né? Tem que escrever, não sei o que lá. E, esse ponto que eu queria chegar, a gente votou em 14 coisas. Eu falei, como assim? Votamos no presidente, no senador, no deputado federal, no governador da Califórnia, no prefeito, e aí, no casamento homossexual não naquela época, aí tinha uma medida governamental que eu não me lembro, blá, e se a cidade de São Luís Obispo deve ou não ter o shopping center. E se você entrar nos Estados Unidos hoje e ver o modelo de participação e discussão, que lá tem outros nomes, né? Mas o arranjo federativo é completamente diferente do nosso, a democracia é incrível, muito pouca gente sabe disso, né? A democracia participativa nos encontros, na discussão e na votação é muito mais interessante e direta do que nossa aqui, né? E que chega em alguns bairros como esse, onde os planos locais são feitos assim, ó, às centenas, aos milhares, né? Isso que a Fabi colocou com razão. Em São Paulo, nós temos hoje a maior cidade mais rica do país, né? Maior PIB, vou dizer assim, né? 3 planos de bairro. É inacreditável, né? Cada plano diretor deveria ter a sua discussão polêmica, como você disse, Antônio, durante 1 ano no máximo. E aí, ok, encerrou, fechou, estamos dando as grandes diretrizes para onde a cidade vai nos próximos anos. Ok, vamos mergulhar agora todo mundo nos planos de bairro, chegar ali na sua rua, na sua esquina, o que está faltando, né? E pegando esse exemplo que eu dei, chega e ainda por cima vota. E quem vai estar, quais são os representantes que estão ali daquela comunidade, daquele plano de bairro, tá? Um pouco, enfim, para trazer algumas polêmicas aí. Legal, boa, excelente reflexão. Não sei se a Fabiana tem uma Eu acho, eu não sei se foi mais uma complexa, né? pergunta ou um desabafo. Não, mas eu acho que, assim, tratando assim, instrumentos de política urbana, né, eu acho que, de fato, hoje, se você for ver, o sistema de planejamento municipal, o plano de bairro ele é totalmente desconectado, seja das políticas setoriais, em São Paulo, né, seja da própria política, né, de plano de metas, enfim, é o que eu problematizei no início, né, não existe uma dotação orçamentária destinada a isso, não existe como uma obrigatoriedade de secretarias incluírem isso nos seus PPAs, ou qual que seja, né? Não, é um plano, é um passo muito importante do Plano Diretor de São Paulo, mas ele não se comunica, né? Ele não está integrado com o sistema de planejamento
urbano mais macro e muito menos com o sistema de planejamento orçamentário da cidade. Então, acho que isso é um ponto, né? Então, em que pese seja um movimento importante, né? Você ter isso dentro o pensamento da unidade territorial dentro do plano diretor, ainda precisa avançar muito nessas integrações. E, por outro lado, eu acho que, assim, a dificuldade, né, de se avançar no tema de priorizar a periferia, né? Eu acho que eu não acho que é uma questão pontual, né, mas muito histórica da forma de atuação do Estado brasileiro, né? Acho que a gente tem uma engrenagem, né, institucional e política que não foi desenhada para olhar para intervenções territoriais integradas, né? Então, a gente tem uma baixa capacidade estatal, sim, de articular uma ação integrada, isso é muito mais difícil, é muito mais complexo, mobiliza muito mais gente, né? Você não tem projetos que correspondem a essa realidade das especificidades locais, então, eu vou te trazer um exemplo de uma das obras que a prefeitura está finalizando de implementar lá no Jardim La Pena, que é uma obra de contenção de cheias, de macro-drenagem, com piscinão. É uma única obra de drenagem na cidade de São Paulo que talvez não tenha remoção de famílias. Por quê? Porque ela foi desenhada de baixo para cima. A proposta ela veio dos moradores, veio de uma ideia de morador, uma solução muito local que foi parametrizada para um modelo de projeto da prefeitura, né? Enfim, acho que tem uma questão da racionalidade política também de curto prazo, né, de investimento. Tem aí vários fatores que fazem com que o investimento na periferia ele seja desviado aí para outros locais ou outras, talvez, investimentos mais rápidos que tenham mais visibilidade e tudo mais, né? E aí acho que a gente entra nesse contraponto um pouco do aprendizado, tanto do urbanismo social quanto do case do Jardim La Pena, né? Eu acho que uma das grandes vantagens aí que a gente, ou talvez dos grandes valores, né, que a gente entregou para a gestão pública, é a ideia da gente conseguir traduzir essas demandas comunitárias em projetos prontos para licitação. Então, isso que eu te falei, né, uma obra de drenagem que não demanda remoção. Então, você consegue fazer um circuito, né, uma forma de desenho, né, conceitual, para depois transformar isso num projeto básico, que tá sendo dialogada com a comunidade, né? Você tem a questão da gente aumentar, o que eu falei bastante, né, na sua pergunta de governança, da capacidade da gente aumentar ou induzir uma maior articulação, uma governança entre as diferentes áreas, né? Lá em um dos exemplos dessas obras, a gente convocou um comitê de interface, onde você tinha Sabesp, você tinha a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, você tinha empresas locais, você tinha vários órgãos, subprefeituras, para discutir o mesmo projeto, para entender como esse projeto ia impactar em cada uma dessas organizações. Então, a capacidade de convocação da sociedade civil também é bastante promissora nesse sentido, né, de trabalhar, de convocar essas diferentes áreas para sentarem e conversarem, né, e falar, olha, o que funciona aqui, né, para você e para a subprefeitura, para a Sabesp, do DAE, né, que é hoje Águas, enfim, então, acho que a gente, né, essa possibilidade de fortalecer a articulação entre secretarias, ela acaba trazendo uma maior qualidade técnica para o próprio projeto e menos risco para a prefeitura ou para o órgão implementador executar essa obra. Mas, enfim, acho que não respondo à completude do que você traz, mas tento trazer um pouco o que esse processo, né, o que o urbanismo social no La Pena, ele também conseguiu, né, movimentar ou vencer, talvez, de obstáculos para que a gente consiga aí ter um maior visibilidade, né, para os investimentos nas periferias. E eu acho que tem um ponto muito legal também, desculpa se eu estou me alongando, mas aí que eu acho que é complementar, que é você entender que esses projetos, né, que vêm de mais comunitários, né, de um processo participativo, ele precisa dialogar com a tecnicidade pública, né, com a burocracia pública, e ele precisa. E quanto mais ele ganha institucionalidade pública, mais chance ele tem de ser implementado. Então, o programa de urbanismo social ele virou uma meta na cidade. Então, o Jardim La Pena e as obras do Jardim La Pena, consequentemente, tinham estavam no plano de meta, né? O projeto de drenagem virou um dos 14 piscinões do plano de metas da gestão passada. E essa institucionalidade, eu diria, essa integração com alguma política pública, né, vigente,
da força institucional, da força política, da força de negociar orçamento e tudo mais, o que acaba trazendo mais visibilidade e mais chances de implementação e de investimentos nas periferias. Obrigado, Fabiana. E antes de passar para as considerações finais de vocês, o Ivan, que está aqui acompanhando a nossa gravação, provocou aqui, né, a gente para, de repente, o Carlos falar um pouco sobre o baixo interesse na questão urbana durante a graduação, né, e se isso não colabora com essa questão que eu levantei. E aí, Carlos, enfim, se tu puder comentar sobre isso e já fazer os teus considerações finais, né? Se a gente gostaria de acrescentar alguma coisa que, né, acabou faltando aqui no programa, e depois eu passo a palavra para a Fabiana fechar. Não, Antônio, legal. Acho que está aí, acho que conseguimos em uma hora e pouquinho, né, dar um bom panorama. Como eu disse, né, as pessoas podem procurá-lo, né, a mim ou a Fabiana, e procurar, né, tanto na página da internet, no site da Fundação Tite Setúbal, tem o plano de bairro, né, tem um monte de publicações recentes que vai falando, né, de coisas bacanérrimas, assim como no do INSPER, aqui no Mackenzie também, né, o guia, né, baixar, acho que era o recado final, está tudo muito disponível, né, nada como a gente visualizar e ler um pouco, né, tudo isso que a gente falou, tá? Agora, Ivan, a sua pergunta tem que ter um outro podcast. Fica o convite para o Anthony convidar vários urbanistas, professores, né? Tem que ser de escolas públicas e privadas. Faça esse convite, Anthony. Vai ter que ser não um podcast assim, vai ser um debate, né? Vai ser um debate. Eu vou dar a minha opinião pessoal, né? Eu atuo como na vida acadêmica, né? Hoje em dia sou diretor aqui da escola, mas há 27 anos, né? Primeiro, gostaria de dizer que eu concordo, tristemente, é verdade, né? E eu estou aqui numa escola centenária, a segunda mais antiga do Brasil, Mackenzie, mas enfim, né? Estou sempre na USP, na FAO, em várias escolas do Brasil todo, né? E nas particulares e nas pequenas, isso é muito mais forte. As pessoas, os alunos e alunas, e vou falar inclusive um dado interessante, alunas cada vez mais, a arquitetura e urbanismo está virando um curso feminino, curiosíssimo, eu não sei a razão. Tá, na minha época, por exemplo, era meio 50-50. Hoje, 79% dos meus alunos são meninas. Arquitetura e urbanismo hoje, na absoluta maioria, né, das escolas, os alunos estão interessados em trabalhar com projeto de edificações e projeto de interiores. É o que dá mais emprego, é o que tem mais mercado, é o que você vê eles fazendo estágio, tá? Você fala assim, bom, mas então é isso que o mercado está empregando, é isso que o mercado busca, é isso que eles vão buscar. Essa é uma explicação inicial, tá? Sim, é um dado, mas eu acho que tem outros, aí é um debate longo. De qualquer maneira, sim, respondendo a sua pergunta, sim, há muito menos interesse em urbanismo do que em arquitetura de maneira geral no Brasil, né? E eu falei agora há pouco, o Anthony também estudou fora, sabe, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra, na França não. As escolas os cursos são separados, né? Você pode fazer um curso de urban planning, de urbanismo, ou você faz um outro curso, né, de arquitetura, outro curso de paisagismo e outro curso de interior design, se você quiser, né? E são regulados por colégios, né? São equivalente ao nosso colégio, nosso CAL, né? Diferentes, né, com provas depois, final de certificação, diferentes, tudo diferente, outro diploma, outro tudo, tá? Outra carreira, né? E, óbvio, os cursos de arquitetura têm muito mais alunos, né, do que os de urban planning. Mas isso tem vantagem e desvantagem. Eu não acho isso, vou falar algo polêmico aqui para os meus colegas, eu não acho isso de todo ruim, tá? Talvez o pessoal do CAL queira eu sou favorável à separação, mas enfim... Então, eu também não acho ruim, não. Eu acho que esse é um debate que não está sendo feito, nunca foi, por preconceito, assim, né, do Brasil. O nosso conselho de classe, estou falando o CAL, poderia um dia trazer esse debate, né? Tem prós e contras, né? Mas eu, pessoalmente, acho que esse debate podia ser trazido. Porque, senão, vou falar uma outra coisa rapidinho, que pouca gente sabe. Tem no Brasil hoje quase 900 cursos de arquitetura e de urbanismo, gente, né? Infelizmente, muitas dezenas muito ruins, né? E aí é só os interiores. Os alunos que entram vão fazer as disciplinas de urbanismo por obrigação, não vão aprender nada, não aprendem nada, tá? Isso é uma realidade no Brasil,
Tem quase 900 cursos. Desses aí tem uns 40 que são inteirinho EAD. A pessoa nunca fez uma maquete, nunca viu o professor, né? Então tem um drama aqui, assim, não estou falando das escolas públicas e de excelência, né, não públicas, estou falando, assim, da grande massa, tá? E aí, mais ainda, eu acho que esse debate pode aparecer, tá? Porque a absoluta maioria não está interessada no urbanismo. Talvez, né, a resposta, pegando o gancho aqui com o nosso assunto, né, ela esteja mais para os que estão, de fato, o coração palpitando, né, pelo urbanismo. Vai ser uma minoria. Eu não vejo problema nisso. Sim. Vai ser quem tem que ter gosto para isso. Sim. Né? Eu, aqui no Mackenzie, eu tenho um ano inteiro, né, que é o 4º semestre e o 5º, os alunos vão lá, hoje em dia a Esther está aqui com a gente, vai no Esther, vai no La Pena, e adoro. Mas é um ano, né, de urbanismo, assim, em territórios periféricos. A maior parte da escola nem entra, nem pisa. O aluno entra, faz o curso e nunca entrou, nunca ouviu falar desse tema. Perfeito. Obrigado, Carlos. Fabiana, se tiver algum comentário para, assim, algum assunto que faltou no episódio, gostaria de falar, ou alguma mensagem da Fundação? Eu acho que talvez uma mensagem desse processo, né, que tanto o La Pena tem implementado, mas os outros territórios que a prefeitura tem implementado, o urbanismo social também tem passado. Acho que talvez algo muito importante nessa agenda para mim é a participação desses diversos atores, né, que a transformação dos territórios periféricos ela não vai se fazer só via governos, né. Eu acho que a gente precisa articular as forças locais, as organizações sociais, os movimentos organizados, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais coordenada, mais colaborativa, justamente para que você consiga acelerar essas obras e possivelmente a transformação, né, dos territórios periféricos no Brasil. Então, acho que fica um pouco essa mensagem, né, da importância e do papel que, por exemplo, no caso do La Pena, cada um, desde morador até a gestão pública, até a fundação ou outras organizações, cumpriram aí nesse processo para que essas obras estejam sendo implementadas nesse momento. E aí faço aqui uma divulgação dessa publicação que sistematiza o processo, né, de implementação de obras de infraestrutura urbana a partir do caso do Jardim La Pena, que chama Advocacy Colaborativo, né, a gente sintetizou esse nome, né, convencionou se chamar como Advocacy Colaborativo, mas está disponível no site da Fundação TID Setúbal. Acho que você também teve acesso, né, Antônio? Acho que depois vocês podem trazer o link aí para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais a fundo esse caso de urbanismo social no Jardim La Pena. Não, perfeito. Eu vou disponibilizar aqui o link da Fundação, do guia, né, para quem estiver ouvindo nos links do episódio. E queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, parabenizar vocês pelo trabalho e considerem aí o Caos Planejado como um parceiro, né, na divulgação de projetos, iniciativas, né, de estar sempre atrás de formas de, enfim, de alguma forma ampliar, né, a divulgação dessa iniciativa, para a gente também ter boas notícias, né, e inspirar arquitetos, urbanistas e outros agentes que atuam no território no Brasil inteiro. Valeu, Antônio. Parabéns, cara. Todo mundo está aqui com a gente. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos. Foi um super prazer estar com vocês hoje. Nesse episódio, conversamos com Carlos Leite e Fabiana Tock. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. Aparecido e Carvalho Pinto e Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.